Olá, planeta! Eu sou Jaqueline Meirelles e você está no Planeta ESG. Aqui é o espaço onde você vai entender um pouco mais sobre ESG e a necessidade da gente falar sobre sustentabilidade, sobre comportamento, sobre ética dentro do nosso planeta. Como é que a gente faz para salvar o planeta? Como é que a gente faz para se relacionar melhor com as pessoas? O que é a transparência dentro das gestões? Tudo isso você vai encontrar aqui no Planeta ESG. Então, se você gosta desse tema, se você curte esse tipo de assunto, eu te convido a curtir aqui o canal, dá o seu joinha, se inscreve, marca lá as notificações, compartilha com seus amigos. É um assunto que hoje não dá para ficar de fora, é o ESG. Tá? Aqui nesse canal, se você conhece, você vai conhecer mais sobre o tema. Se você não conhece, você vai aprender. Tá bom? Fica aqui a dica e eu conto com você hoje e sempre. Bom, meu convidado de hoje vai falar sobre ESG no esporte. Cara, ele é muito top, ele é muito 10, ele é um atleta ou já foi atleta, mas a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante. É um assunto sério e é um assunto muito atual, mas que se fala muito pouco sobre isso. É assédio e abuso contra atletas. Não é? Ale Montrimas, que legal, obrigada por estar aqui comigo. A gente já se cumprimentou antes, mas a gente está na frente das câmeras, a gente se cumprimenta, então seja muito bem-vindo ao Planeta ESG. Já aqui, eu que agradeço o convite, já agradeci fora também, mas faço questão aqui, porque, como eu te falei, é um assunto que, quando me convidarem, eu vou falar, eu vou aceitar justamente por isso. Fala-se pouco sobre esse assunto, quando deveria se falar muito, muito, muito mais. Você acha que é um tabu? O que é? Porque, assim, quando a gente percebe que você fala sobre um assunto tão sério, isso a gente vai destrinchar aqui ao longo da nossa conversa, mas a gente percebe que é um tabu, que existe um medo, existe um receio. Você, como atleta, a gente já sabe. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Fala um pouquinho de quem você, o que você fez e onde é que você está agora. Tá. Depois a gente desenrola essa parte. Sempre resumir, né? Que eu já não sou novinho, então eu vou resumir. Eu fui atleta, né? Eu fui atleta, comecei com 14 anos. Entrei no meu primeiro clube, na base portuguesa, e segui durante 20 anos. Ah, você foi da Portuguesa? 9 anos. Olha, que legal. Eu estive lá. Teve um jantar agora de comemoração dos 103 anos da Portuguesa. É um clube muito querido, né? Ele é muito querido. Foi minha casa, foi onde eu virei adulto, foi ali dentro, foi onde eu aprendi muita coisa, passei por muita coisa, inclusive um pedaço do livro que a gente vai falar tem muito da Portuguesa. Então, fui atleta durante 20 anos. Após a minha carreira, eu escrevi um livro, sou autor de um livro, não escrevi, eu sou autor de um livro, e hoje faço palestras junto com o Sindicato de Atletas de São Paulo. É uma palestra do Sindicato de Atletas de São Paulo, é uma palestra de prevenção ao assédio e abuso sexual no esporte. Faz 6 anos, mais ou menos, que nós corremos os clubes de São Paulo, de todo o estado de São Paulo, desde o clube que está na 4ª divisão até o clube da 1ª divisão, falando com jovens, crianças, pais, todo mundo que está em volta do futebol e dentro do futebol, de que maneira que isso acontece, como prevenir, enfim. O seu livro, quando você escreveu esse livro, foi baseado na sua história, né? De tudo que você passou, que você enfrentou, e a sua palestra também, ela é uma palestra também construída, montada em cima de tudo que você teve de acesso, informação, as suas dores, os seus erros e acertos? Já que a ideia do livro foi o seguinte, eu parei um pouco cedo, eu parei com 32 anos, um dos motivos que Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 42. Tá. Faço 42 mês que vem. Parabéns. Ainda não. E eu parei cedo porque eu queria ficar mais perto da minha filha, um dos motivos. Que idade ela tem? Hoje 15. Ela é atleta também? Tá tentando, mas nada profissional. O que ela gosta? Academia. Hoje, igual o pai, é só musculação, academia, e começou mais cedo também, começou com 12. E eu queria ficar mais perto dela, eu queria ser mais presente como pai. Eu estava em campeonatos da 1ª divisão de estaduais e Série B do brasileiro já. Eu joguei na Europa, 7 anos, tudo. Tive uma carreira bacana, legal. E a ideia do livro foi o seguinte. Muitos pais começaram a chegar para mim, ou para meus pais, e falavam assim, poxa, o meu filho entrou num clube, meu filho quer ser jogador de futebol. E eu, depois de ter passado por tudo que eu passei na minha carreira,
eu olhava para aquele pai, eu ficava sabendo quem falava e pensava, meu, ele não faz ideia do mundo que o filho dele tá para entrar. Porque a princípio tudo é um sonho, né? Quando você olha, você acha que é tudo perfeito, né? Porque todo sonho é perfeito. Mas carrega dores também que a gente desconhece, né? Que quem tá do lado de fora desconhece. É porque a informação que as pessoas têm, né, de fora do futebol, elas, na verdade, elas não têm. O que elas têm é o que a televisão passa. É o que se passa no São Paulo, o que se passa no Palmeiras, no Inter, no Corinthians, no Santos, que são clubes milionários, com receitas milionárias e com estruturas hoje muito boas. Só que dificilmente um menino ele vai ficar num clube desse. Você tem ali a quantidade de garotos que querem entrar, a quantidade de garotos que estão, é muito pequena. Então, quando um menino entra, resolve, vou ser jogador de futebol, o pai fala assim, meu filho vai tentar a carreira, ele não faz ideia dos caminhos, dos perigos, das situações em que aquela criança vai estar envolvida. E a minha ideia foi contar um pouquinho, através da minha carreira, o que é isso? O que é morar num alojamento, subir de categoria, né? Porque cada categoria que você sobe é uma vitória. Sim. Sai uma lista ali, olha, tem a lista dispensada, a lista do que fica. Né? E cada ano. Só que isso você tem 14, 15, 16 anos, enquanto seus Uma colegas criança. estão... E hoje mais cedo, né? Enquanto seus colegas estão ali brincando ainda, estão na escola, estão sem responsabilidade nenhuma, você já está completamente focado, né, na tua profissão, porque você basicamente só faz aquilo, preocupado se você vai subir de categoria, se você vai ficar, com a pressão dos seus pais, que é uma pressão positiva, mas não deixa de ser uma pressão. Então eu comecei a contar como é que foi isso para mim, a importância dos meus pais nessa minha trajetória. O atleta, na verdade, quando ele começa a carreira dele, ele se sente muito em dívida com os pais. Porque existe todo um investimento, né? Eu li alguns relatos, mas voltando só um pouquinho na questão do assédio e do abuso, que a gente vai falar, que está falando aí no começo de carreira, né? No começo da realização daquele sonho, eu li muitos relatos de jovens que passaram por isso e que simplesmente decidiram continuar dentro do clube e se sujeitando àquilo por conta dos pais. Exato, pela pressão dos pais. Ou pela pressão até se sentindo em dívida com os pais, porque fizeram tanto, investiram tanto financeiramente, inclusive, para que eles estivessem ali, que eles não podiam sair. Então, olha o conflito que fica. Mas tudo bem, continua, depois você desenvolve isso daí. Não. E assim, o livro contou um pouquinho disso, dessa minha trajetória, contou um pouquinho como é que foi a minha carreira, contou o sucesso. O livro chama Futebol, Sonho ou Ilusão? Eu quis arremeter esse título lá. O futebol ele pode ter ou tem os dois lados. Sim. Né? Tem a parte boa e a parte ruim. E um capítulo do livro, ele trata sobre abuso sexual no esporte, que foi algo que eu sofri assédio e vi muito abuso. Só que ele é um capítulo de um livro que fala sobre muita coisa que envolve o esporte, inclusive motivação, superação. Ele é um livro voltado para aquele menino que tem o sonho ou para quem nunca conseguiu viver um sonho de jogar futebol. Mas esse tema chamou muita atenção de muita gente, porque eu não lembro de outro atleta de futebol falar abertamente sobre esse assunto. Só que tratar o abuso sexual somente nesse tema não é completo, porque para chegar no abuso, e aí tem um outro capítulo do livro que fala sobre o abuso psicológico. Sim. Né? Para chegar no abuso sexual, no assédio sexual, é preciso o abuso psicológico. E aí eu acho que entra nisso que você está falando, que é a pressão que aquele menino sofre. Dos pais, do empresário, do diretor, dos amigos, da cidade que ele deixou, né? E foi para um clube grande. Então a cidade inteira já sabe que ele está lá, como é que ele vai desistir desse sonho. Que muitas vezes até não vira... Era para ser um sonho, mas vira um pesadelo. Um pesadelo. Um pesadelo. Que a gente vê que tantos atletas, né, aí, saindo um pouco do futebol, quantos e quantos atletas, inclusive a ginástica olímpica, a gente tem várias referências aí de meninas muito cedo, que começam muito cedo, que foram abusadas, inclusive por médicos, enfim, preparadores, técnicos. Nossa, eu comecei a ler cada relato que eu comecei a ficar tão impactada, te juro, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar muito impressionada. Então, você começou falando sobre deveríamos falar mais sobre isso. Se você pegar a quantidade de casos
que tem no meio do esporte, a gente tem que falar isso sempre. A gente não pode falar isso só em campanha. A gente não pode falar isso só quando estamos falando de criança. São campanhas, são palestras, são livros educacionais, são profissionais preparados para lidar com o pré, o pós, obviamente. Mas assim, o pós só existe porque talvez não foi feito um trabalho antes de conscientização, né? Então ele é um tema muito mais presente no meio do esporte do que as pessoas imaginam que seja. Mas isso sempre foi, Ale, porque hoje é muito falado, mas a gente sabe que isso existe desde sempre, né? E isso dentro do ESG, hoje, dentro das práticas ESG, dessa agenda, é o puro compliance, né? É fazer valer, cumprir aquelas normas que, a princípio, elas existem, são leis que existem, normas que existem dentro do esporte, dentro dos clubes, e que precisam realmente acontecer. Como é que esse o treinador, ou o técnico, ou o médico, como é que ele está preparado? Como é que eles estão lidando com informações? Porque você escuta cada coisa, olha, foi feita uma denúncia, e no final das contas não se foi feito nada, e aquela pessoa continuou trabalhando ali. Existem muitos relatos. Como é que faz? Você me perguntou, né? Isso sempre existiu. Eu posso afirmar para você que jogadores de seleção brasileira já passaram por isso. E não foram poucos. Jogadores que ganharam tudo no campeonato aqui do Brasil passaram por isso. Mas... né? E não foram poucos. Há uma época, eu lembro que eu dei uma entrevista para a Globo e eu falei, gente, hoje você entrar num vestiário de clube grande e você perguntar assim, alguém já ficou sabendo ou já passou por assédio ou abuso sexual? Dificilmente você não vai ter o elenco inteiro levantando a mão. Quando é ficar sabendo, é alguém do lado, é um colega do lado. Né? No trajeto desse menino até o profissional, ele provavelmente já viu algum colega do lado passar por isso, ou ele mesmo passou por isso. Eu tiro alguns desse contexto, por exemplo, o Neymar. Ele começou muito cedo, ele foi protegido muito cedo, ele era estrela muito cedo, então ele foi blindado muito cedo. Então, quando você tem uma estrela, né, que brilha muito cedo, ele já é blindado mesmo. Blindado, literalmente. Mas você tem atletas... Vou dar um nome de um atleta que é do Corinthians, que eu não sei se passou por isso, tá? Eu só tô falando que a carreira dele estourou bem mais tarde, que é o Paulinho. Jogou na seleção. Ele foi um atleta que ele foi pro Corinthians já bem adulto. Então ele passou por vários clubes pequenos, né? Então, ele é de seleção brasileira. Eu não sei nada, né? Eu só dei um exemplo, o nome dele. Então, existe isso desde muito cedo. Em relação à preparação, Jaque, das pessoas que estão envolvidas nesse meio, eu posso afirmar, como eu dou palestras hoje, né, nos clubes, eu conheço a estrutura dos clubes, eu chego num clube, conheço a estrutura, converso com o assistente social, com o psicólogo. Então, em clube grande hoje, não preciso falar o que é clube grande no Brasil, né? São aqueles times que estão na Série A, são clubes de grandes torcidas e receita milionárias. Eles têm hoje profissionais minimamente preparados para lidar com isso. Tanto no pré quanto no pós. Até pouco tempo atrás, Jaque, pouquíssimo tempo atrás, todo mundo sabia de alguns clubes, que alguns clubes tinham alguns treinadores que eram pedófilos e abusadores. Todo mundo sabia, tá? E todo mundo ficava calado. Todo mundo ficava calado, primeiro porque ele dava resultado, esses treinadores. Eles revelavam muitos jogadores, porque na base, basicamente... Cara, mas então. É absurdo. É um absurdo. Mas o que você está falando? Até de um comprometimento psicológico e emocional. Porque o que você está falando é que se de repente não existe... Antes de existir um abuso sexual, existe um assédio moral, um assédio psicológico. E isso interfere. Quem serão esses adultos depois? Como é que eles serão... Que nem a Simone Biles... O que aconteceu com ela? Ela largou as Olimpíadas no meio do caminho. Ela poderia ter ganho todas as medalhas, mas ela não teve estrutura psicológica para chegar até o final.
Porque além do assédio, desculpa, eu tô te interrompendo, Imagina, mas é porque... não tô interrompendo nada. Só para completar isso, porque antes do cara, do abusador, chegar nas vias de fato, ou se não chega, existe toda uma manipulação emocional e psicológica daquele atleta, até para fazer uma entrega. Sim. Até para um alto rendimento daquele atleta. E como é que ele tá? Ele virou uma máquina, ele virou, sabe? Deixou de ter emoção, né? Virou realmente uma máquina. Eu preciso entregar, eu preciso entregar, eu preciso entregar. E depois, passa-se 5 anos, 10 anos, quem vai ser aquele adulto? Sabe? Desmonta, a pessoa desmonta. Completamente. E alguns até negam, né? Mas assim, só para não fugir disso de há pouco tempo atrás, todo mundo sabia de alguns treinadores de clubes grandíssimos, tá? Uhum. E todo mundo sabia os nomes. E nada era feito porque... até pouco tempo, porque na verdade a mídia que começou a não aceitar mais o assédio em mulheres, o abuso em mulheres e cobrar, né? Um escândalozinho, pronto, vamos todo mundo anular essa pessoa. Se a justiça não é feita da maneira natural, nós vamos fazer anulando, cobrando, exigindo. E isso acabou que foi pro futebol também, né? Vira-se um escândalo. Mas a gente tá falando aí de 7 anos atrás, tá? Que esse movimento ele começou basicamente dos assédios com o movimento das mulheres nos Estados Unidos. Me lembra que era... eu vou lembrar aqui já. Tem um nome aqui, eu vou lembrar. No papo aqui, mas se eu não lembrar também, é um movimento bem famoso que começou nos Estados Unidos por causa de um escândalo grande lá, se eu não me engano, com um ator de Hollywood. E aí... então, era tudo natural, era tudo normal. A questão é que no futebol, ele não acontece o estupro, não acontece a força. Não é uma situação em que o treinador, ou o diretor, ou o preparador físico, ou o empresário pega a força ao menino e estupra ele fisicamente. A não ser que seja abaixo de 14 anos, porque mesmo com consentimento, sem consentimento... é considerado estupro. Há o abuso psicológico antes. Né? Então, assim, no Brasil, o menino ele aprende a chutar uma bola de futebol antes de aprender a andar. Né? Porque ele tá ali, o pai engatinhando, o pai levanta, empurra pra bola. Então ele nem sabe, aquele menino que tá na categoria de base, quando foi que ele decidiu ser jogador de futebol. Porque aquilo tá dentro dele. Foi o pai dele passou através do amor, o amor pelo futebol. E quando ele se vê no futebol, ele era bom na escola dele, ele era bom no campo lá de várzea dele. E quando ele chega no futebol, ele percebe que ele é tão bom quanto todo mundo que tá ali. E que ele vai ter uma dificuldade muito grande de ser jogador de futebol. E aí entra o treinador, que ele pode, ou o diretor, né? Que tem muitos casos de um clube do Nordeste de um diretor lá que assediava os meninos, sim. Eu vi isso. E aí entra justamente isso. Eu consigo te ajudar, mas para eu te ajudar... você também tem que me ajudar. Você tem que me ajudar. E aí aquele menino, se chegar só nisso, ele vai falar não. Só que ele olha pro lado e vê os outros meninos fazendo isso. Ou fica sabendo disso. E aí ele encara aquilo como um obstáculo. Ele não entende que ele está sendo abusado sexualmente, que ele está passando por um assédio, que é alguém acima dele de uma maneira hierárquica dentro do trabalho dele. Eles usam da força, né? Do poder, a força do poder para manipular toda a situação. E aí acontece o assédio, consequentemente o abuso, aquele menino passa por isso e talvez passe de novo e várias vezes, aí vira um adulto e cada um vai ter um tipo de consequência. No caso do inglês... Desculpa te cortar. E ainda... eu acho que começa a condução disso de uma forma muito sutil, muito agradável. De uma forma assim, bem... sabe, parece que o cara é legal. Vem aqui, eu vou te dar o uniforme, eu vou te dar uma esteira nova. Eu tô te ajudando. É isso. Te dou uma grana. Você quer um sanduíche, você quer sair pra... eu te dou uma grana, entendeu? É meu amigo, é meu amigo. É um tutor, tá cuidando de mim. E o preço do abusador, que eu chamo de predador, eu sempre defino o abusador como predador, porque na natureza, o predador
nunca vai pegar o mais forte da manada. Nunca. Ele vai sempre pegar o bezerrinho, o mais fraquinho, o que tá mais distante. E o tá mais distante é muito relativo. É o que tem uma cabeça mais vulnerável, é o que tá longe dos pais. Ou aquele que veio de muito longe, né? Que tá morando dentro do alojamento, não tem informação. Chegou ali, já foi abusado psicologicamente pelos colegas, tá? Que isso acontece também. Você chega num grupo onde tá um grupo já junto há 2, 3 anos, você chega... Rola um bullying. Por isso o futebol sonha ilusão. Sabe, o menino às vezes sai da casa dele, protegido pelos pais, ele entra numa situação que não é fácil. É complicado. Muita gente sai correndo pelo trauma. Fica lá um mês, uma semana, um ano. E às vezes até tem talento, né? E tem mas talento. Não dá conta de ficar. Não dá, porque por isso... E às vezes o cara suporta até pela pressão. Hipoteticamente, o cara é um moleque humilde, ele vai para um clube, ele começa a ganhar 3 mil por mês, não é nada. Mas 3 mil para ele é muito, e aqueles 3 mil ajuda a família. Aí ele fala, pô, se eu jogar para cima essa situação que eu estou vivendo, eu vou prejudicar minha família, então eu vou aturar o cara. Exatamente, por menor que ela seja. Sim. Exatamente, Conta muito isso. É isso. É a pressão que ele tem, é o peso que ele tem nas costas já de resolver o futuro da família dele. Ou até o presente ali com aqueles 3 mil que foi falado aqui. Né? Então, assim, é uma situação onde se não tiver muita informação, mas muita informação, e um poder que você dá para aquele menino de falar não. E é aí que entra o Alê? Você entra justamente para falar para esses meninos dentro dos clubes? É aí que entra o Alê? Exatamente, porque assim... Na verdade, assim, você entra para ensinar esses meninos a identificar quando eles estão sendo abusados psicologicamente, né? Assediados psicologicamente ou moralmente. Eles precisam identificar isso, porque às vezes até eles já são e eles não sabem, porque isso daí está fazendo parte daquela estrutura, daquele contexto que ele já está inserido, né? Então, quando você começa a falar, porque a Joana Maranhão, justamente, ela estava falando sobre isso, né? Porque ela não esconde, ela teve abusada, problema, ela foi abusada sexualmente aos 9 anos de idade. Isso. E ela fala que existem esses microassédios, né? E aí depois eu queria que você explicasse o que são esses microassédios, porque até o pessoal precisa entender também, se você tem um filho, ou se você está assistindo, né? Porque é um assunto muito, muito importante, né? Muito conhecimento, é bom a gente saber. Assim, acho que a palavra ensina, para mim, fica um pouquinho demais até. A palestra que nós fazemos, eu falo nós porque nós somos uma equipe no Sindicato de Atletas de São Paulo, sou eu e a Silvana Trevisan. A Silvana Trevisan é uma assistente social, uma das pioneiras aqui em São Paulo e no Brasil, no assistencialismo, né, na profissão dela. Então, o que eu falo com esses meninos, eu explico como aconteceu comigo. E como eu via. Não é uma coisa que eu fiquei sabendo, é uma coisa que eu vi, eu presenciei. Aconteceu comigo o assédio. Quando você viveu isso, você tinha informação? Você soube identificar? Diretamente, já que não. Diretamente, nunca ouvi falar a palavra assédio sexual, abuso sexual. O meu pai foi jogador de futebol. Meu pai hoje tem 77, fez semana passada. Parabéns. E ele foi jogador de futebol até os 20 anos. Era uma época que o futebol zero retorno, né? Então, com 20 anos ele foi para um outro lado. Então ele viveu muito o meio do futebol. Depois jogou muito na várzea, jogou muito nos lugares. Então eu basicamente, eu construí minha carreira com ele do meu lado, me orientando. Seu pai também viveu isso? Ele sabia que isso existia ou na época dele não? E meu pai não viveu isso no futebol, mas meu pai viveu muito o meio da várzea, da malandragem, da malícia. Você aprendeu com a vida. Ele aprendeu com a vida. Meu pai ficou sem pai e sem mãe muito cedo, então assim, ele teve que aprender na marra algumas coisas, drogas, sabe, gente do lado. Então meu pai sempre foi muito claro. Meu pai e minha mãe, né, senão eu vou fazer injustiça com a minha mãe. É que o meu pai era do meio. Então, quando aconteceram os assédios comigo, meu pai já tinha conversado sobre uma pessoa vir querer tirar proveito, de passar a mão, como que eu reagiria. Não era uma novidade pra mim. Ele já te deu um spoiler disso lá atrás. Exato. Não da maneira como uma palestra, da uma maneira... Até porque a palavra sexo, sexual, muito novo, sempre é um tabu. Sempre é um tabu. Então, assim, eu tinha já uma certa defesa de que
Se acontecer, o que eu faço? Né? E aconteceu. Mas se ele já te falou isso, então é porque ele já tinha informação. Da vida. Então, mas ele não passou por isso no futebol, mas ele ficou sabendo, ele teve casos, então. A informação que ele tinha da vida era o seguinte: eu tô entregando o meu filho para um clube de futebol, né, para o meu filho ser jogador de futebol, e a partir daí, por mais que tenham adultos ali em volta olhando, são decisões que meu filho vai ter que tomar. Ele tinha essa noção. Filho, a partir de hoje, você vai ter que se proteger. E quando tem um garoto sozinho, na vida, como eu falei, eu saí com 14 anos de casa pra tentar a vida de futebol. Ele sabia que podia ter drogas, que podia ter algum tipo de assédio. Então, assim, ele me falou meio que... Era possível. Era possível. Olha, se alguém te oferecer cocaína, maconha, não sei o que você vai fazer? Como é que reage? Dá um soco, sai correndo, pula, dá uma cambalhota, né? O que faz? Então ele foi me orientando e eu fui amadurecendo com isso também. Porque tem outra, né, Jaque? No futebol você vira adulto com 16, 17 anos. Sim. Infelizmente. Já tá indo pro profissional. Porque você tem uma responsabilidade de tudo que a gente tá falando aqui, né? Que enquanto meus amigos estavam na escola, brincando de tacar papelzinho no outro... Eu tava pegando um ônibus 6 da manhã, indo treinar, passando por abuso psicológico, tentando ver de que maneira que eu traçava uma estratégia na minha cabeça onde eu podia treinar mais para desenvolver. Quer dizer, coisa de adulto. Era você com seus obstáculos, suas dificuldades e vencendo as suas próprias dificuldades, né, os seus desafios. Você saiu de casa com 14 anos. Eu continuei morando em casa, mas eu passava o dia inteiro na Portuguesa, eu não era alojado. Você é daqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu atravessava, eu sou da Zona Sul, né? Portuguesa do outro lado. Então eu atravessava. Mas eu lembro que assim, ó, quando eu cheguei na Portuguesa, e aí a gente entende o abuso psicológico, aí assim, a realidade do futebol. Meu primeiro dia na Portuguesa, meu pai foi me levar de carro. Na época, meu pai era diretor da Hertz, Rent a Car, e meu pai tinha um baita carrão. E meu pai me deixou de carro, porque não deu tempo, e todo mundo viu eu chegar com esse carro. Nas primeiras 2 semanas eu fui roubado quase todos os dias. Sério? Sim. Abriam minhas coisas e tiravam tudo que tinha lá. Mas e aí, você... Quieto. Você ficava quieto? Quieto. Mas por quê? Medo. Tô chegando. Você tá vendo? Não posso... Intimida. Sim. Se eu falar alguma coisa, eu não vou ficar. Porque eu quero ficar. Né? Então eu vou chegar no treinador, eu vou falar, estão me roubando. É mais fácil tirar esse que tá reclamando do que eu ir atrás de quem tá roubando ele. Então, assim, aí foi. Eu fui roubado no metrô, nunca tinha andado de metrô também. Né? Então, assim, eu virei. Eu cresci em 6 meses. Precisou aprender, né? E foi sensacional, porque assim, ou desenvolve, ou vem pra casa dos pais e vai continuar sendo filhinho de papai. Vai continuar sendo filhinho de papai. Então, assim, pra mim foi muito legal. Pessoalmente foi muito legal. Mas é complicado. Você tomar essa porrada logo de cara com 14, 15 anos. E assim, quando eu cheguei na Portuguesa, eu lembro que tinham colegas que já estavam no alojamento, ou seja, longe da família, morando sozinho, há 2 anos. Desde os... E não podia, tá? Porque só pode alojar com 14. Ai. Né? E aí? Eu encontrei adultos. Eu encontrei... Que já eram adultos, eu né? lá, crianção, molecão. E eu encontrei adultos de 14 anos. Que já tinham passado por assédio. Sério? Já tinha passado? Uma situação que até, acho que se eu não me engano, foi o Diego Hipólito que falou que sofreu. Que era comum no futebol. Era quando chegava um atleta no alojamento, não todos, mas quando chegava, eles faziam pascu. Que eles pegavam, todo mundo segurava o menino, pegavam pasta de dente e colocavam dentro do ânus do menino. Meu Deus. Era um batismo. Era um batismo, era uma brincadeira, mas ninguém ali da brincadeira tinha noção que aquilo era um abuso sexual. Sim. Imagina o trauma para um menino. Tá chegando num clube do interior, nunca saiu da cidadezinha. Num sonho. De repente você vê lá 10 meninos segurando, o outro lá pega a bunda dele, abre, coloca ali, pasta dentro, pardê, e ainda segura. Pronto, agora ele pode ficar aqui.
Não era E ainda existe isso? Numa idade que uma criança de 12, 13, 14 anos, cara, é o momento, eu tenho um filho, né, que já passou por essa idade, pô, nem mais pelado perto dos pais eles ficam, porque ele passou a infância toda, quando era criança, desculpa, tomando banho com os pais, essa idade ele já começa a ficar envergonhado. Você imagina chegar num clube e passar por uma coisa dessa. Não, e ainda ser abusado fisicamente, né? Porque assim, colocaram pasta dentro do ânus dele, colocaram o tubo lá dentro e... Então assim, há um abuso. Que isso? E esses casos chegavam aos... Na época não tinha assistente social. Esses casos chegavam para as pessoas responsáveis ali, né? E continuavam. Nem todos chegavam. Não. Mas precisa de informação, né? Aí precisa palestra, precisa uma cartilha, você precisa criar um conteúdo para passar, porque eles serão atletas do futuro, né? Mas como serão os filhos deles? Que aí você pensa, né? Essa formação que eu tive, passei por isso, que nem o seu pai. Seu pai, ele te preparou para o que você ia passar. E aí você começou a entender, isso serve, isso não serve, isso é para mim, isso não é para mim, que eu vou ficar atento se acontecer isso ou aquilo. Você teve essa sorte. Sim. E mesmo assim, você ainda passou pelos perrengues que você passou. E as crianças que vêm com aquele sonho lá do Nordeste ou do interior de São Paulo mesmo, que precisam sair de casa e estão ali, é aquilo que a gente falou lá atrás, é um investimento da família, uma dificuldade. Como é que eu vou voltar por causa disso? Não, se todo mundo passou por isso, eu vou passar por isso também. Mas só que existe realmente um assédio muito pesado e e assim, ó, como eu te falei, não se pode alojar meninos de 14 anos. Proibido, por lei. É acima de 14. O que acontece que os clubes fazem que é normal? O menino lá se destacou. Aí eles trazem os pais desse menino, ou normalmente vem um, né? Ou a mãe ou o pai, porque o outro ficou trabalhando lá. Uhum. Eu entendo que esse menino tem um futuro aqui no meu clube, só que eu não posso alojar. Só que ele é de outro estado. Uhum. Então eu trago ele com o pai, eu pago todas as contas desse menino, então eu coloco ele num hotel ou numa pensão, algo assim. E esse menino vai, na hora do treino, o pai leva. Às vezes o clube arruma um emprego pro pai ou pra mãe, às vezes não. E o menino fica lá treinando. O que acontece com isso? Ó, que legal, o clube tá fazendo isso desde cedo, já ajudando. Então vamos lá, é um pai e uma mãe que são casados, aí você tira um dos dois e traz pra cá. Obviamente eles não têm dinheiro pra ficar se vendo toda hora. A maioria das vezes, esse casamento acaba indo pra ruína. Porque você tirou o marido e a mulher junto, tá com o filho aqui. A partir desse momento, o filho acaba escutando todas as conversas. Ele percebe que a relação foi se acabando. E que o motivo foi ele. Porque ele tem que ser jogador de futebol. A partir daí, a maioria desses meninos que tá passando por essa situação, ele vai fazer qualquer... Imagina só, um obstáculo. Ah, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas daí eu vou... Se eu não fizer, o que vai ter valido a pena meu pai e minha mãe se separarem? Né? Meu pai tá aqui sofrendo, minha mãe tá aqui sofrendo. Então o abuso psicológico ele começa já nessa chegada já. E aí é o pai ou a mãe que não tem mais nada pra fazer. Filho, você tem que ser titular. Aí Aí começa a pressão. Aquela pressão que o predador lá da natureza, né? O predador, o treinador, o diretor, o empresário, ele... É o que eu falo, ele só tá esperando quem que fica pra trás. Qual o bezerrinho? Aquele que tá com o pai, com a mãe, que tá orientado, ou que tá com uma cabeça boa no clube, ele não é considerado uma vítima do predador. O treinador, diretor, eu falo treinador, mas é muita gente em volta. Ele nem chega perto. Ele já olha aquele menino como o mais forte da manada. Esse que tá aí todo com a família toda destruída, que tá... Ele é bom, mas não é tanto... Né? É a vítima. E ó, a gente tá falando de criança, mas é 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu passei por isso no profissional. Sério? Sim. Aliás, eu passei mais no profissional do que na base. Mas espera, Ale, você tá falando, eu passei mais isso no profissional do que na base, então não foi uma vez? Não. Foram várias? Foram várias. Porque assim, eu fiquei na minha carreira, eu joguei 20 anos, quase 20 anos. Entre base e profissional. Mas os meus primeiros 10 foram de clubes muito ruins.
né? Lembra aquele exemplo que eu dei? Tem gente que já pula direto e tem gente que demora. Foram clubes... Depois que eu saí da Portuguesa, que eu não tive espaço lá, fiquei 3 anos no profissional, não tive espaço, fui rodar. E eu fui para clubes que não tinham a mínima estrutura. A mínima, quando eu falo a mínima, é de comer e dormir. Mas isso em São Paulo? Em São Paulo. São Paulo, interior de São Paulo. Tá. Né? Matão, Leme, não tem problema de falar os times, Matonense, Lemense, que mais? Esses 2 foram os principais que eu fiquei um tempo. Eu dormia muito mal, eu dormia com muita gente num quarto que não era nem saudável, tanto que eu fiquei doente várias vezes ali, por causa de pó, banheiro que tinha rato. Gente, não tinha a menor infraestrutura para alojar. Nenhuma, comida eu deixava de tomar café da manhã porque não tinha para todo mundo. Você vê, por isso que a Arena vem com esse objetivo. Falar sobre ESG no futebol é fundamental. Por quê? Porque os atletas da base, eles precisam desse tipo de respeito, eles precisam de cuidado. Mas eu era profissional, hein? Hã? Lembrando que eu já era profissional. Então, pior ainda. Base, né? Não, mas você ainda tá... se você fala da base e se você fala de um profissional, do profissional que está nesse nível que você está falando, então pensa a base desse clube que você está falando. Absurdo. Então, não tem um pingo de estrutura. Não. E isso precisa mudar no futebol, porque a gente está falando de respeito com o ser humano, de atleta. Porque às vezes você tem muito, muito tesouro guardado aí, você não sabe valorizar. Por quê? Porque existem esses predadores. Sim. Tanto predadores psicológicos, como predadores sexuais. Porque tem o que não é sexual. Tem aquele que ficou esperando aquele garoto passar para poder pegar dinheiro, para poder literalmente deixar ali... Há uma lavagem cerebral que você precisa passar por algumas coisas para ser jogador de futebol. E hoje eu falo para os meninos, não precisa. Lógico que não. Você não precisa passar fome. Não. Né? Mas Mas os clubes compartilham com isso, Alexandre? Por exemplo, os clubes, eu digo a diretoria, eles sabem disso que rola, ou seja, mesmo que ele não compartilhe, evidentemente não aplauda, mas ele não se opõe, não tem uma regra de conduta. Então, é exatamente aí que eu queria entrar agora, porque existe. Existem regras. Se vai cumprir ou não vai cumprir, isso daí é o compliance do clube, né? É a transparência. E existe, não existe? O problema não é regra, né? Fiscalização. Né? A regra, ela tá ali, se não Mas houver existem leis fiscalização. internas? Então, hoje, como eu te falei, nos clubes grandes do Brasil, difícil, mas muito difícil isso acontecer. Eles estão estruturados. Mas, gente, a gente está falando de um país continental, onde os clubes grandes não representam a realidade da quantidade de clubes que existem no Brasil. A nobreza não tem. Não tem. Então você vai aí, vamos falar aqui de São Paulo, tá? Você tem Campeonato Paulista A1, A2, A3 e B. E vão fazer a B2. A1, todos os clubes estruturados no profissional. Na base depende muito. A2 você já tira alguns. A3 e B. Você vai na Bzinha, que é a 4ª divisão aqui. É essa a realidade. É literalmente essa realidade que eu tô te falando. Você sabe que uma coisa que... O motivo pelo qual eu acabei te convidando lá para participar do fórum lá da Arena foi porque uma mãe, sabendo que eu tô inserida no meio do futebol, né? Chegou para mim e veio me contar. E eu não sabia. Porque não faz parte da minha realidade. Tô num clube grande. Né? Não faz parte. Até... Poderia até ser feio da minha parte falar isso, mas a desinformação da minha parte. Mas eu realmente não sabia que isso... Exatamente, porque eu não vivo e eu sei muito bem como é que funciona o futebol de base de São Paulo. E Cotia é uma coisa sensacional, né? Então, essa realidade que você me conta está muito longe do que eu vivo. Então, eu nunca tive acesso a isso. Então, quando essa mãe me procurou e falou assim, Jaque, eu estou buscando algum clube para o meu filho fazer uma peneira... Eu queria saber se você pode me ajudar a me indicar algum clube grande de São Paulo, porque o meu filho está sofrendo abuso sexual aqui. Assédio ou abuso? Abuso. Assédio é quando... Né? Tentam. Mas ele estava sofrendo... eu não sei se era o treinador, quem era, mas estava tentando as vias de fato com o menino quando o menino resolveu abrir a boca. Tá. Porque até então ele estava no silêncio até chegar nesse ponto. Por quê? Satisfação para a família. Ele ficou preocupado. E aí, quando ela me contou isso, eu fiquei em choque. Eu falei, mas como assim? Como ela falou, hoje em dia ainda existe isso, né? Exato. Porque, cara, isso
Pra mim, eu fico inconformada, porque isso daí é um distúrbio. Uma pessoa que faz isso e usa do... Se bem que a gente encontra isso em todos os setores da sociedade, em tudo quanto é canto a gente encontra. Por isso que a gente já não pode mais ficar calado. Porque quando um abre a boca pra falar, vem mais um monte na sequência. E aí, isso é que é importante, a gente abrir a boca pra falar e as pessoas, a sociedade ficar sabendo pra poder punir aquela pessoa. Porque uma hora isso vai ter que acabar. Ale, uma hora isso vai ter que acabar. Não dá. O que aconteceu com você, que você tá com 40... Vou fazer 42 agora. Tá, 42 anos. A gente tá falando de 20 anos atrás. Sim. Há 20 anos já acontecia. Há 40 já existia isso também. Então isso sempre existiu. Mas quanto mais a gente falar sobre isso, como você está falando hoje, e a gente está trazendo esse assunto aqui, quanto mais a gente falar, mais alerta, tanto para esses jovens quanto para os pais, o tanto que isso acontece. Então, se de repente você tem um filho que está no esporte, seja lá qual for, procure saber com seu filho ou com a sua filha como é que estão as coisas por lá, entendeu? Para saber se não está existindo algum risco, não é verdade? Porque às vezes a falta de informação ou aquela cobrança ou aquele jovem que quer trazer um resultado para casa porque sabe qual é o investimento, sabe qual é o tamanho do sonho, qual é o tamanho do esforço da família, não quer decepcionar, então acaba se sujeitando a isso, mas está errado, porque ele não precisa se sujeitar a isso, só tem que abrir a boca para falar, para poder denunciar e essa pessoa, ela ser condenada pelo crime que ela está cometendo. E a gente precisa realmente falar, isso não pode continuar impune desse jeito. Jaque, e eu vou dar um exemplo que sempre choca muito quando eu falo, mas eu acho necessário para que as pessoas entendam como é feito. Não é um exemplo que eu dou muito em palestra, mas quando eu falo sobre pessoas que estão falando sobre isso, eu gosto de falar para os pais que estão vendo imaginarem, e se fosse o filho de vocês? Uhum. Eu estava fazendo uma palestra num clube e a hora que acabou a palestra, um menino, era um sub-20, era um menino maior do que eu, mais forte do que eu posso conversar com você? Mas moleque, né? Eu ter seus 18 anos. Posso conversar com você? Eu, claro, pode. Em particular, eu, claro. E ele me contou o seguinte, ele estava num clube do interior de Santa Catarina, aonde ele morava numa casa que o empresário dele bancava essa casa. Então ele alugava uma casa para ele e mais 3 meninos morarem e jogar nesse clube. E era um empresário que ele falou, ele foi em casa, conversou com os meus pais, assinei contrato com ele, cara bacana, me ajudou, deu um dinheiro pro meu pai, né, para eu assinar o contrato, tudo. E ele começou a suspeitar que esse empresário tava ficando muito na casa, mas com ele nunca houve muita aproximação. E tinha outros meninos lá? Mais 3. Ele mais 3. Tudo a mesma idade? Tudo a mesma idade, tudo a mesma categoria que eles estavam jogando. E um dia, o empresário estava lá, porque ele não morava na cidade, ele alugava essa casa, deixava lá e de vez em quando ia para lá. O empresário estava lá, levou eles para jantar, os quatro, né? Conversou com eles, tal. E ficou lá e ele foi dormir. Tava muito cansado, foi dormir. E ele acordou no meio da noite para tomar água e a porta de um dos meninos estava aberta. E ele passou e viu o empresário fazendo sexo oral em um dos meninos. E ele... Por que eu falei que ele é grande e forte, né? Maior do que eu. O que tem a ver isso? Para as pessoas entenderem que dificilmente alguém está preparado para passar por um abuso. Então, quando ele viu isso, ele ia beber água, ele voltou. Ele falou, Ale, eu senti muito medo, cara. Eu senti muito medo. Ele fisicamente era mais forte do que aquele cara. Ele sabia que aquele colega que estava cedendo não era uma escolha daquele menino, né? Era um abuso que estava sendo feito ali. Ele voltou, falou, fiquei embaixo do cobertor olhando para a porta. Eu passei a noite inteira. Eu fiquei com o meu braço, ele falou, fiquei com o meu braço inteiro travado, porque eu fiquei a noite inteira fechando meu punho. Ele falou, se ele entrar aqui, eu vou dar um murro nele. Se ele entrar aqui, eu vou dar um murro nele. E aí amanheceu o dia, ele, em vez de ir pro treino, ele fez uma mala, que é o que ele conseguia carregar, e foi pra casa dele. Não contou pros pais. E ele desistiu? Não, então, ele tava nesse clube que eu dei palestra. Não contou pros pais, só falou que ele tinha brigado com o empresário, que ele não queria mais, que era pra devolver o dinheiro se ele pedisse e tal, e acabou indo pro outro clube. Aquele menino ficou lá. Você vê que coisa?
Vai saber qual é o tamanho do sonho daquele menino. De repente era aquele... Esse empresário tá por aí. É. Porque não houve denúncia. Então, assim, só para entender que... E você sabe quem é? O empresário? É. Não. Tá. Não sei. E se você soubesse, você denunciaria? Eu não posso denunciar. Não tem prova, não tem prova. Mas sei... de repente seria uma abordagem com o garoto, talvez, eu não sei, com uma conversa com o garoto, com o psicólogo, fazer com que ele falasse para que... tem um problema nisso, tem uma questão, mas assim, só para as pessoas entenderem, eu falo um dos exemplos, tá? Somente uma das maneiras. Que assim, tome muito cuidado com quem seu filho tá, quem levou seu filho. Às vezes o empresário que tá com seu filho, ele é empresário. Às vezes ele realmente... É uma pessoa séria. Profissionalmente em relação a cuidar do atleta, tudo. Mas às vezes é um ser humano de lixo, às vezes é um cara, é um pedófilo, às vezes é um... Então assim, não é qualquer pessoa que vai bater na tua porta e vai falar assim, me dá seu filho que eu vou fazer jogador de futebol, que você vai entregar. Né? Teve uma entrevista que fizeram com um pedófilo, que ele foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, e ele aceitou fazer um documentário e perguntaram para ele assim, como é que você escolhia suas vítimas? E ele respondeu, pelos pais. Ai, sério? Pelos pais. Pelos pais mais humildes, talvez o que tivesse menos informação? O que tivesse menos perto. O que eu sabia que ia me causar problema, que ia estar perto, que ia me dificultar, que eu poderia ser descoberto através de uma boa conversa, que é a história da manada do bezerro que está desgarrado. Não era nem tanto pela falta de informação ou pela família que talvez fosse mais humilde, isso, mas né? Seria... Porque quando a gente fala de família humilde, às vezes é uma família realmente que tem falta um informação. filho lá que falta informação, e menor poder aquisitivo, Sim. isso a gente encontra muito, né? Sim. São sonhos. E o moleque joga ali no campo ali de terra, o moleque joga muito, e às vezes ele tenta, mas... Às vezes a família, ela não tem tanta informação. Não, às vezes é uma mãe que tem 8, 9, 10 filhos, nem conversa com os filhos direito. Isso é uma realidade. É uma realidade no Brasil isso. Então, assim, para as pessoas entenderem que isso não é uma situação que acontece lá do outro lado do mundo, que a gente ouve falar, não, acontece aqui, ó, em São Paulo. Um caso aconteceu em outro estado, mas acontece aqui, do nosso lado. O que aconteceu com você? Aconteceu comigo. Pode acontecer com seu filho. Pode sim acontecer. Nossa, acontece uma coisa dessa com o filho meu, sério, eu não sei nem o que acontece comigo. A questão é ficar sabendo, sabe? A questão é ficar sabendo, porque muitos têm vergonha de falar. Esse menino, por exemplo, não falou para os pais. Por que, às vezes, por que eles não falam? Vergonha. Vergonha? Estamos num país machista. Vergonha. Mas a família tá aí para proteger, né? Aí é que tá, tem que falar para poder... Proteger os outros também, proteger até o colega dele que estava dormindo no quarto do lado. É que aí você entra numa relação de filho com pais, né? Porque tem pai e mãe que não dá liberdade para o filho. Então, imagina, se eles vão entender, se não está exagerando, se entra na sexualidade. E a dúvida... É difícil. Desculpa. Eu acho que a dúvida maior é você falar assim, cara, eu estou no caminho certo, eu vou abrir mão do meu sonho, da possibilidade de eu ser alguma coisa na vida... Por uma bobagem dessa, quer dizer, que não é bobagem, mas o cara vai criando também um escudo. Não, e às vezes aquele menino ali que deixou, lembra que eu falei, não acontece o estupro à força, que deixou, que cedeu por algum motivo, ele vai ter um benefício imediato. O que esse aqui, que talvez não aceitou, não tem. Talvez vai ganhar um celular, uma chuteira, um contrato melhor. Então é isso. O quanto que a cabeça desse menino está preparada para lidar com isso? Não está preparada, gente. Não está porque não se fala sobre isso. Não mostra a consequência disso. Não existe caminho, não tem como cortar caminho. Tem a Joana Maranhão, ela fez uma pesquisa com 1.000 atletas e perguntou, eles responderam esse questionário. E quando ela foi ver o resultado, 93% já tinham sofrido algum tipo de assédio. Ou assédio ou abuso. 93% sexual. De 1.000. De 1.000. Quando ela fala também de micro... Como é que ela falou, gente? Microabusos? Como é que é? Peraí, eu até anotei aqui. Microagressões. Ela fala de microagressões, que devem ser aquelas
psicológicas. Aquelas sementinhas que eles vão plantando, né? Pra ir minando. Eu acho que é meio que por aí. Que nem a gente fala sobre agressão psicológica, né? Violência psicológica com mulher. Então vão plantando aquilo ali, vão minando. Eu acho que começa muito por aí, né? E aquela dúvida que vão colocando na cabeça daquele jovem, olha, você pode fazer mais, você pode ser melhor, mais se, e esse mais se acaba virando uma condição, né, que ele precisa se sujeitar. Isso é muito complicado, porque quando você fala de 1.000 atletas, responderam 930 atletas. Responderam que quem é do meio, Jaque, não se surpreende. Você sabe que eu, no meio da moda, né, que eu venho da moda, da publicidade e da televisão, e quando você, pelo menos na minha época, se falava muito que a gente tinha que participar de festinhas, que tinha muito jogo de interesses, que tinha lá o teste do sofá para entrar na televisão e tal. Você sabe que isso vai... Mas tem muito assédio também, né? Tem, é exatamente isso que eu ia falar, mas depende muito da postura, porque eu nunca passei por isso. Eu nunca fui numa festinha onde estava rolando drogas e tal, eu nunca precisei me sujeitar a isso. Eu nunca fiz teste do sofá, eu nunca fiz absolutamente nada, sempre trabalhei, sempre fui respeitada no mercado, e ninguém nunca me convidou para nada disso. Então eu acho que é muito isso, entendeu? É aquela coisa da postura. Quando eles percebem que com aquela pessoa eles não vão mexer, eles deixam passar. É aquilo que você falou do líder da manada, né? Eu acho que se passa por isso, mas assim, se eu puder até falar de como aconteceu comigo, né, o se assédio... você não se incomodar... Não, imagina. Porque até tem muito a ver com isso. No meu caso, por exemplo, eu nunca cheguei perto, eu nunca dei brecha, eu nunca estive à disposição. Eu venho de uma família onde se não der certo o futebol, não desse certo o futebol pra mim, eu tinha o meu quarto, a minha televisão, o meu controle, e eu podia falar, mãe, faz tal coisa pra mim. Isso parece pouco pra algumas pessoas, mas pro meio que eu vivi do futebol, as pessoas não tinham nem em casa, algumas, né? Quanto mais um quarto e uma televisão e um controle. No meu caso aconteceu, eu tava num clube no interior de São Paulo, eu ainda não tinha 18 anos, e eu tava comendo muito mal. Né? Eu deixava de tomar café da manhã às vezes era só arroz e feijão, não tinha mistura, quando não tinha era aquela salsicha. Você comia mal porque não tinha para servir. Ou não tinha, ou era uma comida muito ruim mesmo. É até ruim falar que comida é ruim, mas era uma comida que às vezes vinha estragada, às vezes vinha mal preparada, às vezes vinha crua. Para atleta? Não existia comida para atleta. E nós disputávamos a série A2 do Campeonato Paulista. Não era nenhuma quarta divisão, não. Gente. Morava no... promete o rendimento do... Total. Muito. Dá dor de barriga, você não consegue... Né, lesão, né? Todos os atletas tinham muitas lesões. E foi aonde eu vi também, não vou me aprofundar nesse assunto, mas foi onde eu vi o quanto de alcoólatra que tem no futebol. Porque ali, como era um clube da A2 do Campeonato Paulista... Tinham muitos atletas que já tinham chegado no seu auge e estavam ali, eram alcoólatras, começavam a beber de manhã. E quando bebia uma quantidade de basicamente cerveja, né? Era absurda. E eu, moleque, eu via e falava assim, meu Deus, uns 30 e poucos anos. Mas isso é reflexo, né? Reflexo psicológico. É uma vida assim, não deixa de ser escolha. Né? Não dá pra vitimizar sempre, né? Mas assim, me surpreendeu muito como que atletas profissionais bebem a quantidade. Era todo dia. Todo dia bêbado. E morávamos todo mundo no mesmo lugar, né? Então não tinha como esconder. Gente, eu cheguei a acordar de manhã pro alojamento. São histórias que o pessoal assim acha que não acontece. Eu cheguei a acordar de manhã pra treinar e ter atleta na escada que ele não conseguiu chegar de bêbado no quarto. E como é que é o rendimento? Dormindo não treinava. O treinador sabia que tinha essa estrutura, o treinador sabia que o pessoal bebia, mas era o que tinha. E aí não tem nenhuma estrutura psicológica, um psicólogo para poder entender. Era um treinador, um preparador físico e um massagista. Tem time de várzea que tinha mais estrutura do que a gente tinha. Entendi. E eu comendo muito mal, né? Muito mal. E, gente, assim, ó, quando você tá ali passando necessidade, fome, né? Não era que eu passava fome o tempo todo, mas eu tinha muitas vontades. Entre o café da manhã e o almoço, eu ficava com muita fome. Entre o jantar
entre o almoço e o jantar, muita fome, mas o pior era quando acabava o jantar. 6 horas da tarde era só o dia seguinte. Então a gente dormia cedo para não ficar com fome. Porque o atleta... O jovem já tem fome. O atleta, então... E aí um amigo meu, que era emprestado de um clube grande aqui de São Paulo, falou assim, vai vir um amigo de São Paulo, ele foi meu empresário e tal, e vai levar a gente para jantar. Você quer? Eu falei, claro. Imagina isso. Zero maldade na minha cabeça. Claro, óbvio que eu quero. Mas precisa pagar alguma coisa, porque eu não tenho nada. Porque, assim, ó, eu trabalhava mais do que muita gente e não tinha R$1 no bolso, porque eu também não recebia. O porquê que eu continuava lá também é o sonho. É o sonho. Mas não tinha salário? Eu aparecia na TV. Isso na época já pagava a conta, né? Não, o que eu quero dizer assim... Então, eu era jogador... Isso. Eu era jogador de futebol. Na época, a Rede Vida transmitia o Campeonato Policial da 2. Então, assim, eu era, mas não era, porque eu não tinha R$1. R$1 eu não tinha. 50 centavos. Eu tinha contrato profissional, sim. Eu tinha contrato profissional, carteira, assinada. Mas não tinha salário. Não recebia. Então era uma escolha minha, ficar ou não ficar. Como eu não precisava pagar conta em casa, né? Pra você tava no 0 a 0. Mais ou menos, porque assim, eu também não tinha... Eu não venho de família rica. Eu não venho de família rica. Eu venho de família onde me deu estrutura. Então eu não tinha nada ali também pra mim. E aí, vamos jantar com ele? Vamos. Aí foi eu, esse garoto, e mais 2. Éramos em 4. 3 atrás e 1 na frente. Isso, mais 2. Fomos na melhor pizzaria da cidade. Ele passou lá, pegou a gente um baita carrão. Na época eu nem lembro qual que era. Cara... Que idade você tinha? Eu tinha 18 ou 17 para 18, uma coisa assim. Tá. Não lembro se eu já tinha feito 18 ou 17 para 18. E aí, eu baixinho, normal, gente boa. E sua família é de São Paulo, capital, e você no interior? E eu no interior. Quantos quilômetros de São Paulo? Umas 5 horas de carro. Não era uma coisa, não era bate-volta. Da sua família? Não, e eu chegava a ficar 1 mês sem vir. 1 mês, 2 meses sem vir. Porque eram muitos jogos e eu também não tinha dinheiro para ficar vindo toda hora. E tem uma coisa também. Eu não aceitava dinheiro dos meus pais. Né? Chegou uma época da minha vida que eu não aceitava meus pais me ajudarem. Eu vou até onde eu conseguir ir. Porque senão eu vou me mascarar aqui também. Vocês vão ficar me ajudando numa situação que não é o normal. E eu preciso ter a mesma vontade que eles. Né? Eu preciso lutar por um prato de comida, eu preciso lutar pelo meu futuro. E aí, comemos muito, até passar mal quase. Né? Lógico, parecia, né? Matar à vontade. Parecia um monte de estar preso numa caverna, né? Soltaram ali, come. E, bom, enfim, comemos muito, bebemos muita Coca-Cola, coisas que a gente não tinha, coisas que parece que não faz falta, mas quando você não tem... você dá um valor tremendo. Nossa, eu tacava azeite no negócio, era uma delícia. Coisa... meu azeite, sabe? E aí na volta... Eu lembro que os 3 já foram pra... E ele muito amigo desse meu amigo. Os 3 já sentaram atrás e eu na frente. E nesse trajeto, dá o quê? Uns 8 minutos de carro, sei lá, algo assim. Nesse trajeto da pizzaria pro alojamento, conversa vai, conversa vem, ele pôs a mão na minha perna. Eita. E eu achei ele super gente boa, cara. Um cara que conversava legal, até ficou de ajudar a gente pra mandar currículo aqui e ali. E eu, opa... Que é isso aqui? E e mão na minha perna. Só que a mão dele começou a subir rápido. E foi pra minha virilha. Ai. E eu aqui, na hora... Então vamos lá. Eu mais forte do que ele, junto com os meus amigos. Eu poderia simplesmente dar um soco, dar um murro. Só que eu... Mas será que eu que não tô achando que... Será que ele não pôs a mão e sem querer tá na minha virilha e ele não... Aqueles segundos, né? E ele que não percebeu que tá aqui, só que o dedo dele encostou no meu órgão sexual. E eu, na hora, virei assim pra tirar a mão dele pra conversar com o pessoal de trás. E a mão dele escapou. Mas nisso, meu coração disparado... Escapou o quê? Tirou a mão? Tirou a mão, porque eu virei assim, né? Aí a mão dele saiu. Nisso, meu coração disparou, frio na barriga... O que eu faço? Poxa, será que é isso? Eu viro pra ele e falo que esse meu cara foi tão gente boa. Olha, será que eu não tô confundindo? Dá um nó na cabeça. Porque você tem segundos pra reagir. Você não consegue chegar em casa, analisar como é que eu vou reagir. Você tem que reagir na hora.
E aí vem aquela coisa, eu lembro do meu pai falando, se algum dia acontecer de alguém querer pegar em você, sai de perto. Sai de perto. Não reaja. Não reaja. Porque você não sabe estar armado. Porque meu pai jogou uma situação... Sai de perto. E foi que eu tentei fazer até chegar. Então, assim, ele colocava e eu virava. E depois eu virava pra frente dele com a mão me protegendo. Ou seja, eu bolei ali uma estratégia rápida, eu tenho que sair de perto. Né? E aí o que eu tinha na minha cabeça. Ficou mais comprido ainda, Nossa, 9 horas, né? 9 horas, porque ele não desistia. Gente. E aí, assim que ele encostou no alojamento, não deu tempo de falar nada. O carro mal parou, eu saí correndo. Valeu, e saí correndo. Mas aí é que tá, pra você ter ido parar na frente, ele deve ter falado com seu amigo. Então, sim. Então, meu amigo depois foi atrás de mim. Eu saí correndo, obrigado. E saí correndo. E eu tô no quarto, e eu já contando pro meu outro amigo o que tinha acontecido. Falei, você não sabe, cara, o que aconteceu. O seu amigo tava atrás. O meu amigo... eu contando pra outro cara que não tava lá, que dormia comigo lá no quarto do alojamento lá. Era um monte de beliche, né? E aí ele entrou e falou, olha, chega aí, deixa eu falar com você. Eu falo, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu não lembro o nome dele, tá? Desse cara aí. O fulano quer você. Assim. Você tá brincando. Assim. Você viu que ele tem grana, você viu que ele pode te ajudar. Entendeu? A gente tá aí tudo... não vou falar pra todo ferrado. Né? Pô, o cara quer te ajudar, meu. Deixa lá, vai lá, dá uma volta com ele. Você acha que... Era uma coisa normal pro seu amigo. O meu amigo já fazia isso. E o meu amigo realmente acha que tava tentando me ajudar. Porque pra ele tava sendo ajudado também. De alguma forma, ele também tava sendo ajudado. Ou com dinheiro, ou com roupa de marca. Cada um vai ter um benefício. Um gatilho. Um benefício. Eu falei, você tá maluco? Que volta no carro e tal? Eu neguei na hora e tal. Tá tudo bem então, tranquilo. Mas sim, essa foi uma situação que aconteceu comigo e que eu tive segundos pra reagir. E que mesmo assim passaram a mão em mim. Que coisa, entendeu? Com um monte de gente atrás no carro. Aquilo pra mim, como é que foi, né? Que às vezes perguntam pra mim, mas como é que foi? Aquilo te machucou? Aquilo te impactou? Não. Não porque não chegou às vias de fato, nada. Não porque ele tentou. No dia seguinte eu fiquei meio assustado, eu fiquei meio bravo. Aí depois eu queria bater nele, queria matar ele. E aí vem imagina só se eu tivesse deixado. Né? Aí vem as consequências. Efeito rebote, né? Que vai dando depois. Né? Igual quando você é assaltado. Mas você fica com medo, depois você quer matar o ladrão, depois você quer... Eu nunca mais quero nem chegar perto daquele local, né? Então, assim, foi dessa maneira que aconteceu comigo, que aconteceu comigo, né? Mas, assim, a maneira que eu vi foram de todas possíveis. Né? Eu sempre falo treinador, né? Então tem treinador que faz isso. Você tem tem uma outra situação que aconteceu comigo também. Eu, com 14 anos, no vestiário da Portuguesa, um moleque, né? Um menino, quase uma criança, né? Uma criança. E eu lembro que o nosso roupeiro... Sabe o que é roupeiro? Sim. Melhor eu explicar ou não? Explica. É o que fica... Normalmente no vestiário você tem uma gaiola, né? Que ficam todas as roupas ali e fica um roupeiro dentro. Por que é uma gaiola? Porque tranca, cuida das roupas, chuteira, tudo, toalha... Então, quando você chega do treinamento, ele tá ali dando as toalhas, recolhendo as roupas, você vai tomar banho. Um vestiário de futebol é todo mundo pelado, não tem essa de que, assim, pelo menos nunca vi de não vou mostrar, é normal, todo mundo toma banho junto, vários chuveiros. Social, né? Normal, né? Normal. Não tem, às vezes tem uma zoeira, uma brincadeira ali, mas enfim, nada demais. E aí chegou... e aí eu lembro que esse roupeiro, ele começou a fazer muita brincadeira com o nosso órgão sexual. Então, os últimos que ficavam... Quando ele já tinha recolhido tudo, os últimos que ficavam ali, ele ficava olhando fixamente pro nosso órgão sexual. E a gente tinha ali 13 para 14, ou 13 ou 14. E vocês já tinham identificado isso? Então, aí é que tá. Na época... Ele já era do relacionamento de vocês. Vocês já se conheciam, já tava de tempo ali. Super. Então, mas na época havia uma brincadeira em cima disso.
isso não era visto. Ninguém tinha explicado pra gente que ele não podia fazer isso. Ninguém tinha explicado pra gente que o que ele estava fazendo era assédio e era abuso, porque tinham crianças de 13 ali também. Porque ele já era um adulto. Então ele ficava vendo e ele era meio esquisito. E os outros colegas falaram assim, ih, fulano apaixonou agora, hein? Eita. Então era meio que uma brincadeira. Aí eu fico pensando assim, na época, a gente até fazia piada com isso. Mas eu fico pensando assim, você pai, mãe, que entrega o seu filho para um clube, que seja ali na parte do treinamento, você gostaria que o seu filho ficasse sendo visto por um adulto enquanto ele toma banho? Não, você não faz isso dentro de casa, né? Por mais que seja uma coisa normal, mas que seja uma coisa normal, mas não assim... Não, ele ficava atentamente olhando o órgão sexual. Não é que ele disfarçava. Ele estava provocando. E fazia-se piada sobre isso. Então a palestra ela serve também para mostrar para os outros, para colegas, os atletas ali, que você não tem que fazer piada, pelo contrário. Você não tem que incentivar uma atitude dessa, você tem que denunciar uma atitude dessa. Outra situação, diretor de clube, no pós-jogo, você entrar, gente, valeu, mas espera um pouco. Na hora do chuveiro, tem que cumprimentar ninguém. Eu sei que é delicado às vezes falar isso, mas evita-se qualquer tipo de comentário, porque acontece, tá? Muitos predadores vão abraçar os meninos na hora que eles estão, sabe, uma grande vitória. Na hora que eles estão no chuveiro. No chuveiro. Ué? Estão lá se enxugando, toalha. Valeu, tal, abraço, tal, tapinha na bunda. Tá errado. 14, 15, 16 anos. Né? Então, assim, ele tá tendo aquele prazer rápido dele, né? Que depois ele vai ficar com aquilo na cabeça, sem ninguém falar muita coisa, porque ele é diretor, ele pode entrar, enfim. Então, são situações que dá para evitar. Você, como diretor, gente, deixa o pessoal sair, deixa eles tomarem banho aí. Sim. Sabe? Dá para evitar essas situações. E aí, para essas palestras, os clubes, eles têm esse interesse em passar essa informação, e aí eles chamam você ou o sindicato, enfim. Sindicato. Aí o sindicato direciona. Na verdade chama eu o sindicato, mas uma coisa, tá, né? mas você que vai, isso, tá. Eu e a Silvana Trevisan. Isso. Aí vocês vão, isso para meninos e para meninas. A gente faz com as meninas quando tá junto com os meninos. Tá, tudo junto. Tudo junto. É uma informação só. É uma informação só. Mas aí o clube pede, por quê? Porque ele quer realmente inibir esse tipo de atitude lá dentro, ou ele já sabe que tem, ou que corre o risco e tal, e ele prefere, de repente, passar essa informação para eles, para que eles venham denunciar. Como é que funciona isso daí? Por que um clube vai chamar? Faz parte do regime deles, da estrutura. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Claro. Então, interessante você falar isso, Jaque. Assim, quando eu parei de jogar, eu vou puxar um pouco para chegar nisso, tá? Quando eu parei de jogar, eu com o livro na mão, chamaram... Eu sou muito amigo do Fernando Fernandes, que está apresentando No Limite agora. Sim. Meu amigo de infância. E chamaram o Fernando para fazer uma palestra para a Fundação Abrinq sobre assédio, abuso sexual e trabalho infantil. E o Fernando me ligou, e eu já estava com o projeto do livro, ele me ajudou muito nesse livro aqui, orientando e tal. Ale, me chamaram para participar de uma campanha, mas, cara, a campanha é para você. E eu fiz essa campanha com a Fundação Abrinq. Aonde eu desenvolvi ali, junto com a Fundação Abrinq, de que maneira que eu ia falar com criança sobre isso. Tem que começar do começo, né? Quanto mais cedo elas souberem, tiverem essa informação. Dentro de uma parte lúdica, dentro do que pode ser falado. Aqui a gente falou sobre isso também com a outra pessoa que participou. Tem uma maneira correta de falar e tem aquilo que não pode falar, né? Então eu falei com criança de 9 anos. Até adultos de 20 ali nessa campanha. E quando acabou já com essa campanha, eu falei... Eu ainda estava na dúvida se eu ia jogar futebol ou não, voltar a jogar futebol ou não. Eu lembro que eu recebi uma proposta do Guarani, o Marcelo Veiga estava lá, e até hoje muita gente fala, por que você não foi pro Guarani? Porque é um clube...
Então, quando acabou essa campanha, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. O prazer que eu tive de entender o quanto eu podia estar ajudando e o quanto tá faltando atletas falarem sobre qualquer coisa, tá? Porque você vê muito atleta falando em empresa. Uhum. Você vê muitas pessoas, inclusive, falando em empresa, mas poucas falando com jovens. Uhum. Gente, tá precisando falar com esses jovens de hoje em dia. Tá precisando a gente dar bons exemplos direcionado para jovens. Não só fazer vídeos no TikTok, que é legalzinho. É realmente ir lá numa comunidade e falar com esse jovem, dar bom exemplo, falar da tua vida. E aí quando aconteceu, acabou a palestra e eu falei, é isso que eu quero. E eu comecei, como eu sou jogador de futebol, vou procurar apoio dentro do futebol. Já que eu fui em todas as confederações e federações que você imagina. Então eu já tinha o livro, eu já tinha minha experiência com a Fundação Abrinq, que são meus parceiros até hoje, tenho um baita relacionamento com eles. E todos me falaram, não. Esse assunto é complicado, nós não queremos falar. Ixi. Confederações e federações. E eu, mas como assim isso acontece? Não, isso é complicado, os clubes não vão abrir a porta, você vai mexer num meio que vai dar muito escândalo, não é legal, não. E eu pedi apoio. Sim. Né? Não dá pra eu ficar fazendo isso sozinho. É. Eu preciso de uma estrutura pra isso. E eu fui no sindicato. Logo na sequência eu fui no sindicato. Junto com isso eu fui no sindicato. Uhum. Que eu já conhecia como atleta. E eu fui lá, pedi uma reunião com o Martorelli, que é o presidente do sindicato. E expliquei, olha, sou autor de um livro, ele também fala sobre isso. E eu gostaria do apoio do sindicato para poder ir nos clubes e falar sobre esse assunto. E eu lembro que o Martorelli falou assim, o que você precisa? O que você precisa? Você não precisa me convencer que esse assunto é importante, porque eu também fui atleta. Só preciso que você abra as portas para mim e me deixe falar. Eu preciso de estrutura. Eu preciso de estrutura para chegar. Na hora o sindicato já mandou fazer mais 1000 livros, né, para eu entregar nos clubes. Me deu estrutura. São pequenas coisas, mas quando você tem de uma empresa pequena, quando você tá sozinho é outra. Então me deu slide, computador, hotel para ficar. E me deu toda a infraestrutura. Tudo. Para você realizar aquilo que você precisava fazer. E me pagando para essas palestras. Uhum. E nós visitamos já, durante 6 anos, os clubes. Já são mais de 3.500 atletas que a gente já conversou. Uhum. E aí você fala, né, como que é essa, né, o que o clube quer quando chama, né? Por isso que eu puxei lá atrás. Uhum. Quando eu comecei, o sindicato só falou uma coisa para mim. Olha, você que vai ter que ligar nos clubes. Nós tínhamos toda a estrutura para você fazer isso, mas é você que vai ter que falar com o diretor, tudo. Ok, mas se você já tá dentro do sindicato, fica muito outra mais coisa. fácil. E o primeiro clube que eu fiz foi a Portuguesa. Olha. Que eu liguei lá, tinha conhecidos lá, fiz lá no auditório para 3 categorias. E assim, eu nunca tive um não de um clube. Então, quando eu vou num clube grande, agora respondendo diretamente a sua pergunta. Quando eu vou num clube grande, muitas vezes o clube ou me chama, hoje me chama porque ficou sabendo, mas quando eu ligava e falava, olha, palestrante, ex-atleta, já fiz uma campanha com a Fundação Abrinq, eu não tô de paraquedas nesse assunto, já dei algumas entrevistas e tal. Legal, vamos fazer. É importante esse tema pra gente. Então, os clubes grandes hoje, eles já têm alguns temas que eles têm que falar. Racismo, assédio, abuso. Tem profissionais lá dentro que eles já entendem quais são os temas que ele tem que falar. Os times que não têm esse profissional, na época ou agora, o que eu faço? Eu ligo, eu me apresento, eu mostro algumas situações que já tiveram nos clubes, onde o próprio clube pode ser penalizado, responsabilizado por omissão e tal, que não tem custo nenhum pro clube. Eu não tô indo plantar nada na cabeça de ninguém. Sabe o que é, Ale? Eu sempre falo, quem tem a informação tem a responsabilidade. Se o clube não traz a informação para dentro, ele não tem a responsabilidade de fazer uma mudança, uma reestruturação, abrir os olhos e chamar para uma limpeza, né? Para uma reestruturação. Se ele não tem essa informação, fica tudo bem. Tá tudo do jeito que tá, entendeu? Não vamos mexer no vespeiro. A partir do momento que traz, você traz a informação, você planta a sementinha lá dentro, fala, epa, pera, agora... Porque todo clube ele tem que ter um canal de denúncia, tá? Vamos combinar que o certo seria isso, um canal de relatos. Então, a partir desse momento, quando traz essa informação,
tem que reportar para alguém. Na hora que for reportar para alguém, se atleta for reportar alguma informação, para quem que ele vai reportar? Será que quando ele reportar, será que ele vai ser punido ou será que ele vai ser ouvido? Será que vão resolver o problema? Será que vão tentar entender o que foi que aconteceu e resolver sanar o problema? Porque se está acontecendo com um, está acontecendo com outros também. Então, é uma situação muito delicada. Por que antes não queria mexer? Mas a partir do momento que eu acho que o sindicato te abre as portas e você carrega isso nas suas costas, né? Você tem essa estrutura por trás e que te permite, que te valida, que fala assim, não, agora é necessário. Porque quando a gente fala de agenda ESG, você está querendo um planeta não só mais sustentável, mas um planeta mais transparente, né? Então vamos cuidar desses jovens. Que jovens serão esses no futuro? E que atletas serão esses no futuro? A gente tem atletas que sofreram de assédio na infância, que na infância mesmo cometeram suicídio. A gente tem. Por quê? Por conta da violência. Esse tipo de violência. Mas você vê que absurdo a entidades responsáveis pelo funcional futebol, né? Se recusaram. Então? Não deram. Muitos não recusavam, simplesmente não respondiam. Graças, né, que o sindicato me deu essa oportunidade. Hoje eu trabalho integralmente no sindicato, né? Não só fazendo isso, faço produção de conteúdo lá também. Mas assim, ao mesmo tempo que é muito bacana o sindicato ter aberto portas para mim, é uma pena que só o sindicato abriu. Então você tem duas situações aqui onde era para todo mundo falar assim, vamos fazer alguma coisa. Ou, não quero fazer com você porque eu já estou fazendo. Ou vou fazer. Mas faça. Nesses 6 anos, nenhuma dessas que eu fui atrás e buscar fez nada. Fez nada. Tem um que fez uma cartilhazinha lá e pronto, acabou. Só pra dizer que fez. Só pra dizer que fez. Então, assim, eu sou muito grato, primeiro como atleta, porque eu acho que qualquer ex-atleta ou atleta que tem uma entidade que tá realmente preocupada em tocar em assuntos em que nenhuma outra tem coragem, isso é muito legal. Porque não é só esse assunto que a gente fala, né? Então isso é muito legal. Então eu sou muito grato como atleta e como pessoa, de poder realmente, através do sindicato, ajudar os outros. Né? Então é gratidão bacana. Muito bacana, demais, porque isso não tem fim, isso só cresce. Tá, e agora pra gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Dentro de tudo isso que você falou, dos nãos que você recebeu e dos clubes que você ainda não acessou, porque ainda não te receberam, como é que você enxerga isso até 2030? Que a nossa agenda de 2030, né, a agenda da ONU de 2030, ela coloca que até 2030 muita coisa precisa acontecer dentro das práticas e da agenda ESG. Então, como é que você vê o nosso planeta em 2030 dentro da sua atividade? Você acha que você vai encontrar, com tudo isso que está acontecendo e com toda essa cobrança social que está acontecendo por transparência e por soluções de problemas que são muito antigos, e você acha que vai encontrar lá na frente uma situação mais confortável, mais transparente? Ô Jaque, eu vivo futebol desde 95. Hoje de um outro lado. Tem muita coisa que é colocada embaixo do tapete. Não é pouca coisa. Em volta tem muitas ideias sensacionais, mas que na prática elas simplesmente não vão funcionar, porque o futebol ele é feito de uma maneira onde ele é feito para quem tem poder, ele é feito para os grandes. É muito complicado o futebol. Ele é um meio onde tem muito luxo, muito sonho, e através disso você muda leis que não protegem os atletas, que não protegem as pessoas lá de baixo. Eu fui para Brasília algumas vezes como mesa ali para falar sobre esse assunto. Fui na pedofilia do esporte, inclusive convidado. E eu lembro que em uma delas, eu tenho até no meu Instagram uma partezinha que eu falo isso. Em uma delas eu falo assim, é uma pena eu estar aqui e enquanto a gente está falando sobre esse assunto, tem gente dormindo aqui. Isso é difícil. É vergonhoso, sabe? E a gente está falando de leis que já eram para ser discutidas há 20 anos atrás. A gente está falando se a gente vai implementar elas ou não. Eu adoraria vir aqui e falar assim, até 2030 isso não vai mais acontecer no futebol. Mas eu acho que está muito longe disso acontecer. Muito longe, porque dentro dos clubes grandes foi um passo legal. Foi um passo legal.
Mas para isso acontecer nos clubes pequenos e nos empresários e nos lugares, o futebol precisaria melhorar. O futebol precisaria se profissionalizar num geral. Você está incluindo o futebol feminino? Eu estou incluindo o futebol feminino. Para mim, o futebol feminino está mais longe ainda, né? Essa questão do assédio, a gente também encontra muito no futebol feminino? O futebol feminino é o seguinte, eu acho que alguma menina, como eu fiz, e como a Juna Maranhão dentro do esporte dela, e que fala do esporte, uma menina do futebol ela deveria vir publicamente e explicar como acontece no futebol feminino. Porque é bem diferente do masculino. É mesmo? Bem diferente. E eu não posso falar isso, porque eu sei, quando eu estava na Portuguesa, nós saíamos do Canindé, eu chegava no Canindé, nos trocávamos, né? Pegava um ônibus da Portuguesa e ia até o CT, que é lindo para o aeroporto. Você já deve ter visto. Ali perto onde fica o CT do Corinthians. E na época tinha a Portuguesa Santana, que era um time do futebol feminino, que era da Faculdade Santana em parceria com a Portuguesa. E as meninas iam com a gente. Então eu convivi com ela uns 2 anos com as meninas. E eu posso te afirmar que no futebol feminino é bem diferente do que acontece no masculino. Muita coisa parecida, sobre hierarquia, tudo, mas tem uma maneira que acontece no futebol feminino que eu não posso falar, porque senão alguma menina vai vir e falar assim, mas peraí, você já jogou no futebol feminino? O que você tá... É um assunto que, para mim, se tornaria delicado falar sobre isso. Mas eu posso te afirmar que no futebol feminino tem muito. Tem uma ex-jogadora, que ela vai fazer um podcast comigo, e aí eu vou abordar esse assunto com ela para poder entender um pouquinho como é que funciona isso. Porque a gente não está falando só de patrocínio, a gente não está falando só de... A gente está falando de uma série de coisas que o futebol feminino acaba sendo prejudicado e desvalorizado, né? Sendo que hoje em dia a gente está lutando, inclusive, pelo posicionamento diferente da mulher dentro da sociedade, né? Já que eu posso só fazer uma homenagem aqui, uma coisa rapidinha. Por favor. Chegar no livro, para mim, foi um desafio do começo ao fim. Um livro independente. Tem quanto tempo você escreveu? Eu sou autor. Deixar claro, porque eu não quero ficar como escritor, eu sendo autor. 2014. Então é um livro cheio de desafios para mim. Tantos assuntos como, será que alguém vai gostar? Será que alguém vai ler? Eu tô fizemos 4.000 já. Parabéns. Um desafio total. E eu lembro que teve uma época que o pós-carreira para mim não aconteceu como eu esperava e eu fui trabalhar no shopping. Trabalhando no Shopping Iguatemi. E eu trabalhando no Shopping Iguatemi, entra o Faustão na loja. E eu lembro que eu fui pegar um livro e não era nem eu que ia atender ele. E eu fui pegar o livro e entregar para ele, o segurança, né? Opa, eu queria falar com o Fausto. Não, pode falar. Ó, Faustão, eu sou autor, eu fui atleta de futebol, eu sou autor desse livro. Esse livro trata-se sobre isso, isso e isso. Dele, poxa, posso mostrar no meu programa? Eu falei, por favor, né? Se você puder, né? Imagina! E eu lembro que ele pegou o livro e deu pro segurança. Eu tô falando isso porque ele tá hospitalizado também, né? Enfim. Ele pegou o livro e deu pro segurança dele. Eu falei, não vai, né? Vai rolar. Não vai rolar, né? Mas tudo bem, tentei. Passado um mês, o meu celular não parava. Então eu era um vendedor de uma loja que abordei o Faustão no meio ali da loja e entreguei meu livro para ele. E aí, meu celular nunca tocou tanto na minha vida porque o Faustão mostrou o livro no programa dele. Que legal! A partir daí, a Globo me chamou. Uma outra pessoa conhecida ouviu meu nome, que já me conhecia, que eu tava, né, eu tava fazendo acontecer minhas coisas. Sim. E aí a Globo me chamou, eu dei uma entrevista pro Esporte Espetacular, uma entrevista de 11 minutos. Eu que sei bacana. porque eu foi importante. E dali eu tive poder para poder correr nas confederações e federações e acabei indo pro sindicato e acabei, né, abriu tudo acontecendo. Portas, então assim, é só ressaltar mesmo que às vezes uma pequena atitude de alguém, para mim foi o diferencial que fez acontecer. Exato. É um cara tão gigante, né? Fausto Silva, profissionalmente, quem sou eu perto do Fausto Silva? E ele simplesmente deve ter dado uma lida ou alguém leu. Achou que o assunto era relevante. Achou que era relevante e passou no programa dele. Então, assim, é só comentar, porque a gente nunca chega sozinho, nunca chega na marra, a gente precisa de ajuda de alguém.
mas a gente precisa correr atrás também. E eu sempre acreditei que esse assunto era relevante, era importante, e que algum dia eu ia estar num podcast falando sobre esse assunto, num evento como você fez, falando sobre esse assunto, e um monte de gente vendo, e deu tudo certo, né? Foi muito legal no evento. Foi maravilhoso, E eu espero que em 2030 estejamos muito mais à frente sobre esse assunto. Que eu esteja um pouco enganado em relação que esse assunto não vai ser resolvido. Mas a gente não pode parar de lutar, né, Não. Ale? A gente tem que continuar acreditando, porque esse daí é o nosso sonho. Eu sonho em ter um planeta mais sustentável, um planeta mais igualitário, um planeta mais transparente. Você sonha isso também. Então, hoje, a gente tem que procurar realmente esses canais, por onde a gente vai passar, o que a gente vai falar. A gente não pode mais ter medo, nem do sistema, nem do nosso entorno de julgamento, porque o que a gente está querendo realmente é transparência. E você está lutando por ela, como eu também estou lutando por ela. Esse podcast, na verdade, ele nasceu com esse objetivo, de trazer essa transparência, trazer informação, pegar assuntos que são importantes e que muitas vezes não são nem falados, né? E trazer essa informação para as pessoas, para que as pessoas possam começar a escolher, entender um pouco mais sobre o que está acontecendo nos bastidores. E você realmente surpreende a cada fala, a cada exemplo. Eu fico muito agradecida de ter a oportunidade de ter você aqui. Agradeço ao sindicato por ter liberado você, tanto lá no Fórum da Arena, quanto aqui agora no podcast, porque eu acho que é importante a gente falar. É o que eu sempre falo. Quando você tem o conhecimento, você tem a responsabilidade. E a gente não pode abrir mão dessa responsabilidade a partir do momento que a gente sabe de alguma coisa. Então, trazer informação aqui para vocês é o meu objetivo. O Ale trouxe muita coisa importante, muita coisa relevante para te fazer pensar. Inclusive, entender um pouco mais sobre como é que funciona esses meandros, aí, os bastidores do futebol de base. E se alguém quiser o livro, hoje ele está em digital. Na parte mostra digital. o livro, por favor. Pra onde? Mostra já. Eu vou mostrar. Mostra. Ele está hoje na Amazon.com, só digital, né? Só na parte digital. E eu vou deixar um com você aqui. Ai, obrigada! Eu vou ler. Eu agradeço Olha, muito o convite aqui. Futebol Sonho e Ilusão é só colocar lá na Amazon que vai vir de forma digital. A gente coloca lá na descrição o link para quem quiser. Também quem quiser e achar que é importante também, eu faço essas palestras nos clubes de futebol, mas eu adoraria continuar a fazer isso nas periferias, nas comunidades. Escolas. Para isso eu preciso de apoio. Apoio de estrutura, exatamente como o sindicato me dá. Eu preciso, para fazer isso... O retorno que eu tenho quando eu vou numa comunidade é uma coisa... a partir do momento que você está lá em cima, o que você fala é sugado, né, de suma importância. Eles são carentes, né, de informação, porque às vezes não tem, por conta da própria estrutura. Eles estão em comunidades, às vezes o pai e a mãe não tem nem essa informação, não tiveram acesso a isso para poder passar para eles. E tendo uma pessoa comprometida com a causa e com a quantidade de informações que você traz, esse cuidado com o ser humano é fundamental. Eles bebem realmente cada palavra. Então, assim, eu adoraria continuar. Eu parei, faz uns 2 anos que eu não faço, um pouquinho antes da pandemia. Então, se tiver alguém que tem interesse de apoiar essa causa, como o sindicato faz isso em todos os clubes de São Paulo... Pode entrar em contato com você. Por favor. Então, chefe, vamos deixar aí todos os dados dele aí na... Pode deixar? Pode. Instagram, e-mail. Por favor. Aí você passa. O do sindicato também, que é importante. Você que é atleta, pai de atleta, que tem alguma dúvida também, o filho está fazendo um contrato. Às vezes a pessoa fica meio cismada de chamar o sindicato, né? Mas o sindicato, na verdade, está aí para te dar apoio, né? De trazer informação e preservar. Sem dúvida. O sindicato ele faz tanta coisa pelo atleta que vale a pena entrar na nossa rede social. E ali são postagens diárias. Na pandemia a gente ajudou um monte de atleta, cesta básica, centro de treinamento, cirurgia, cursos de graça para atleta. Faculdade, nós cobrimos até 80% da faculdade, né, de um atleta profissional. Então tem muita coisa bacana. E o pai do atleta é importante saber também, porque o filho no dia de amanhã vai ser atleta profissional. É importante entender os direitos e deveres. É isso aí. Ale, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é demais, realmente. E, pessoal, a gente vai ficar por aqui hoje. Volto a pedir para você, se você gostou, compartilhe esse conteúdo. É sempre importantíssimo para a gente ter esse compartilhamento, ter lá o seu joinha.
faz a inscrição, sabe, falar sobre ESG, sobre transformar, deixar esse planeta mais sustentável, mais amigo, mais transparente, é o nosso objetivo. Se você conhece sobre o assunto, beleza, vai conhecer um pouco mais aqui com os depoimentos que a gente está trazendo. E se você não conhece, você vai aprender aqui desde o começo. Falou? Até a semana que vem.